Olá, navegante das palavras! Vamos seguir com a leitura de obras de mulheres das feministas, né? Obras que eu amei e que me ajudaram muito, inclusive a entender o tempo atual, né? Agora eu vou ler, esse livro é Uma Consciência Unitária para a Humanidade, que é da Mieta Santiago. A Mieta já é mais recente, ela nasceu em 1903 e faleceu em 1995, tá? Então já é uma obra mais recente. Eu vou ler aqui algumas passagens dela. A comunicação eletrônica é, portanto, um veículo ético-sociológico da transculturação. A transculturação é, portanto, um movimento de aculturação para além das culturas locais isolacionistas. É o fenômeno de um gênero filosófico semelhante a uma miscigenação ideária de ação mundializante. Aqui já é a internet, esse mundo. Eu acho que a internet ela tem seus senões, sim, tem que ter algumas regulações, mas ela fez isso. Hoje, todo mundo que tem um celular na mão é dono de um canal de TV. E esse canal hoje pode passar o que quiser. Tem coisas ruins, mas tem muito do que a gente tem conquistado atualmente, mudanças, é porque a sociedade está pondo a boca no trombone usando cada um o seu canal de TV. Então ela fala isso, que é de ação mundializante. Ela elogia muito. Ela fala assim: a cultura e o culto da vida deveriam ser, neste caso, a mística cultural do cidadão planetário da grande pátria, a vida. Que é isso. Aí ela foi assim: é o direito de viver e deixar viver naturalmente. Aí vem a preservação da vida como único bem de origem divina. É um direito inalienável, intransferível e intocável que o homem detém e que não pode ser cedido a nenhum Estado, homem, organização, religião ou ciência do direito. Ela defendia muito o direito de uma morte natural. Antiguerra, ela é anti-guerras. Então, assim, esse direito, nós todos, deveria ser assim mesmo, né? E principalmente, atualmente, as mulheres, né? Que estão sendo assassinadas simplesmente porque querem seguir em frente e não querem seguir um relacionamento. E estão deixando muitas crianças desamparadas, órfãs de mãe. Ninguém está pensando, né? O homem que comete o feminicídio, ele é muito egoísta. Ele não pensou numa mãe que aquela criança está sem mãe. E a mãe é muito importante, sobretudo nesses primeiros anos de vida de uma criança. Aí ela fala uma outra parte aqui, deixa eu ver. A teleinformática, ela chama de teleinformática. A teleinformática é também uma reeducação rumo à unidade humana. É isso. Hoje estamos todos unidos nessa reeducação. É isso. Tá todo mundo tendo que se adaptar ao novo mundo, onde a internet está aí e nós temos voz. Alguns países não, mas a maioria tem. Então, essa é a Mieta Santiago, que é uma mulher já dos tempos modernos. Aí agora eu vou ler de uma feminista bem atual. Ela é nascida, que nem eu, acho que ela nasceu em 63. É uma americana, a Rebecca Solnit, e ela escreveu esse livro aqui. Ela tem outros, né? Mas Os Homens Explicam Tudo para Mim. Eu vou ler algumas passagens, já é bem mais atual. Ela fala assim: pense em quanto tempo e energia nós teríamos a mais para nos concentrarmos em outras coisas importantes se não estivéssemos tão ocupadas em apenas sobreviver. Que é o que ela fala. Muitas mulheres estão tão preocupadas em sobreviver, tem tanto medo daquele companheiro, daquele ex, que ela fala: o que será que nós poderíamos fazer se a gente não vivesse com esse medo todo? Eu já passei por isso que eu entendo exatamente o que ela está dizendo. Graças a Deus sobrevivi, mas eu já contei para vocês aí que eu quase fui ameaçada, eu quase fui vítima mesmo de um feminicídio. Aí ela tem uma outra passagem. Muitíssimas mulheres são assassinadas depois de deixarem um namorado ou marido
que acredita que é dono dela e que ela não tem direito à autodeterminação. Mais atual, impossível. Deixa eu ver outra parte aqui, que ela fala. Essa é muito importante. Ela fala do comentário de um policial que fez uma palestra lá em Toronto. O comentário do policial sobre vestir-se como vadias fazia parte da ênfase que as universidades decidiram dar, ao dizer às estudantes como se fechar numa caixinha com segurança. Não vá ali, não faça isso, não faça aquilo, em vez de dizer aos estudantes homens que para não estuprarem. Isso faz parte da cultura do estupro. É o que a gente vê. Mas ela estava andando sozinha aquela hora na rua. Quantas meninas não precisam estudar? Quantas meninas não precisam voltar do trabalho? Moram em periferia, em lugares que não tem nem iluminação. Eu já passei por isso. Você tem que trabalhar, você estuda, você morre de medo, mas tem que ensinar. Mais cidade grande que nem São Paulo, que eu atravessava a passarela das clínicas, eu saía da faculdade às 11 horas e descia ali na passarela das clínicas, na Avenida Rebouças, tudo escuro. Atravessava aquela passarela morrendo de medo. E essa é a realidade de muitas meninas que estão não vadiando lá, as vadias, né, da rua. Elas estão voltando de escolas, trabalho, mas tem a cultura do estupro, porque ao invés de dizerem para eles não estuprarem, falam para nós ficarmos em casa quietinhas, né? Agora eu vou ler uma obra maravilhosa, que é o livro Machado de Assis, Vida e Pensamento. Bom, eu sou uma fã de Machado de Assis, eu já disse isso para vocês. E ele fala aqui, diz a Estael que os primeiros amores não são os mais fortes, porque nascem simplesmente de necessidade de amar. Assim é comigo, mas além dessas, há uma razão capital, é que tu, no caso Carolina, a esposa dele, é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Aqui eram cartas que ele trocava com a Carolina. Espírito e coração como os teus são prendas raras, alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa. Usavam muito a palavra melindrosa antes. Razão tão reta não são bens que a natureza espalhasse as mãos cheias pelo teu sexo. Aí ele vem com a frase maravilhosa. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Só podia ser um gênio como Machado e foi extremamente feliz no casamento dele. Tanto que ele não suportou a morte da esposa, ele ia, acho que diariamente ao cemitério e ainda escreveu o Memorial de Ares em homenagem a ela. Ele não resistiu, ele foi-se, acho que 4 anos após a morte da esposa. Tamanho foi esse casamento, casado com uma mulher que sabe pensar. Então, uma mulher que pensa, ela não significa que ela não ame, que ela não, mas não, eles separam, né? Não, você é feminista, então se você é feminista, você é livre, você não pode casar, você não pode amar. Eu ouvi de uma parente próxima, a Celina, sabe por que ela não casou? Porque ela é uma sapatão enrustida. Eu ouvi de uma parente próxima. Eu penso assim, uma mulher que chegou em São Paulo aos 17 anos, enfrentou um monte de preconceitos, teve que enfrentar engravatados poderosos. Acha mesmo que eu teria algum problema em assumir uma homossexualidade? É claro que não. Ouvir de uma pessoa muito próxima foi muito duro, foi muito difícil. Porque quem me conhece muito bem sabe que eu pouco me importo com o que digam, pensam de mim. Mas eu era uma mulher que acreditou em Príncipe Encantado até os 53 anos, quando realmente eu ainda achava que por haver sangue eu podia construir a minha família. Meus sonhos, não tenho problema nenhum em falar o que realmente eu sinto. É isso, navegantes. Paz a todos nós!